Então, vamos lá. No passo 1, olhando para as restrições aqui, a gente vai transformar essa restrição aqui, que é uma restrição de menor ou igual, numa restrição de igualdade. Como que eu faço isso? Bem, repara o seguinte, se x1 for igual a 1, vamos supor que x1 seja igual a 2, perdão, e x2 seja igual a 0, ok? Quando eu substituo x1 por 2 e x2 por 0, isso dá 4 vezes, dá 4, 2 vezes 2 dá 4, mais 0, ou seja, 0 é menor ou igual a 4, ok? Essa é uma solução viável para essa primeira restrição, mas quando eu substituo embaixo aqui, dá 2 vezes 2 dá 4, 4 não é menor ou igual a 1, ou seja, essa solução aqui não é uma solução viável, certo? Então, a gente precisa construir aqui uma solução que seja uma solução factível. Vamos pensar em outra solução para cá. Bem, x1 igual a meio, é possível, né? x1 tem que ser maior ou igual a 0. Deixa eu apagar esse aqui. Então, a hora que eu substituo, por exemplo, x1 igual a meio, x1 igual a meio e x2 igual a 0, eu tenho aqui 2 vezes meio mais 0, que é menor ou igual que 4. Quando eu substituo embaixo, eu tenho 2 vezes meio mais 0, que é menor ou igual a 1. Nesse caso, é exatamente igual a 1. Né? Mas quando eu olho essa expressão aqui, da primeira restrição, isso dá 1 mais 0, que é menor ou igual que 4. Ou seja, no final das contas, eu tenho aqui 1 menor ou igual a 4, certo? Então, existe uma folga aqui, que é de 3 unidades, entre o termo que está do lado esquerdo e o termo que está do lado direito. Nessa folga, então, tem 3. Eu vou criar uma variável, que eu vou chamar de variável de folga, e essa variável de folga vai assumir exatamente o valor dessa diferença aqui. Nesse caso aqui, essa variável de folga seria exatamente igual a 3, ok? Então, para fazer isso, eu faço da seguinte forma. Nós vamos, então, adicionar o que a gente chama de variável de folga para transformar essa inequação numa equação. Então, como que fica aqui? Isso aqui ficaria assim, 2 vezes x1 mais 3x2 mais uma variável de folga, que eu vou chamar aqui de x3. Isso é exatamente igual a 4. Embaixo ficaria assim, 2x1 mais x2 mais uma outra variável de folga, que eu chamaria de x4, que é igual a 1. Então, eu tenho variáveis de folga associadas a restrições diferentes, ok? Muito bem. Esse é um primeiro aproximação para o problema para transformar isso aqui numa igualdade. Né? Então, quando eu transformo essas inequações em equações, eu estou supondo, então, eu estou transformando simplesmente, nesse caso aqui, esse sinal menor ou igual para um sinal de igualdade do lado de cá. Com isso, eu estou assumindo que a folga que tinha aqui, que é essa variável x3, é exatamente igual a 0, e a folga aqui de baixo, que é o x4, é exatamente igual a 0, ok? Depois a gente vai ver o porquê da importância de adicionar essas variáveis de folga e falar sobre elas. Mas no primeiro momento, então, eu assumo que elas são 0, ou seja, eu assumo que eu estou exatamente em cima das restrições,
e 2x1 mais x2 também é igual a 1. Por que eu faço isso? Porque equação da reta eu consigo representar no plano. Então, a ideia é fazer isso. Bem, para eu representar a equação dessa reta aqui no plano, eu preciso obter dois pares ordenados, dois pontos. Que pontos são esses? Quaisquer pontos pelos quais essa reta passe. Então, eu preciso de pelo menos dois, né? Então, o que eu faço inicialmente é substituir x1 igual a zero, e quando eu substituo x1 igual a zero aqui, nessa expressão, ó, eu obtenho duas vezes x1, que dá zero, então essa expressão aqui dá zero, mais 3x2 igual a 4, ou seja, 3x2 igual a 4, x2 é igual a 4 sobre 3, com isso eu tenho o par ordenado 0 na componente x1 e 4 terços na componente x2, ok? Bem, eu preciso de outro ponto, porque eu preciso de pelo menos dois, né? Eu vou sempre usar dois aqui. Então, substituo o x1 por 2, isso aqui dá 2 vezes... Perdão, na realidade o que eu vou fazer é substituir... Eu substituí inicialmente o x1 por 0 e agora eu vou substituir o x2 por 0. Substituindo o x2 por 0, eu tive em 2x1 é igual a 4, logo x1 é igual a 2. Então, eu obtive x1 igual a 2, x2 igual a 0, e, enfim, tenho o par 2, 0. E agora eu vou representar esse par no plano, né? Deixa eu apresentar aqui. Então, no plano, repara que a gente... esse par 2, 0 é exatamente esse ponto que está aqui, e esse par ordenado 0, 4 terços é exatamente esse ponto que está aqui. Então, com isso, eu obtenho dois pontos e a reta, a equação da reta, né, ou seja, o desenho da reta, é essa reta que passa, que corta esses dois pontos, ok? Com isso, eu tenho o desenho dessa primeira restrição. Vale lembrar aqui uma coisa importante, é que, como eu estou trabalhando com a folga zerada, significa que aquela folga, tinha uma folga associada aqui, que é a folga da variável x3, em cima dessa restrição, essa variável x3, ela vale exatamente zero. Por quê? Porque em cima dessa restrição eu tenho todos os pontos que estão satisfazendo a igualdade aqui, né? Ou seja, são todos os pontos cuja folga é zero. Então, em cima dessa restrição. Vou fazer a mesma coisa, vou aplicar o procedimento similar para restrição, para a segunda restrição, que é essa aqui, ó. Essa restrição é uma restrição 2x1 mais x2 igual a 1. Então, vou aplicar a mesma ideia. Vou substituir x1 por 0, e quando eu substituo x1 por 0, eu fico com x2 igual a 1. Automaticamente eu tenho o par ordenado 0, 1. Substituo x2 agora por 0, e aí fica 2x1 igual a 1, x1 igual a meio. Isso me dá o par, então, meio, 0. Eu vou representar isso no plano. Tenho aqui esse par x1 igual a meio, que é 0,5, e x2 igual a 0. E esse outro ponto aqui é o ponto x1 igual a 0 e x2 igual a 1.